Boa tarde a todos. Boa tarde, Iago, também. Obrigada tarde. pela presença de vocês, obrigada pela presença do Pikachu também. Vamos aqui para algumas orientações. Máximo 15 minutos de entrevista, 2 perguntas para o repórter, tá? E é isso. Obrigada e podemos começar. Vamos lá? Pode ir, Thaís. Pikachu, a gente começa com uma pergunta do torcedor online, tá? O Juscelino de Oliveira. Ele diz o seguinte: parabéns pelos gols. Dá para a gente ver a vontade e a satisfação de você vestindo a camisa do Fortaleza. Você acha que está no melhor momento da sua carreira? Boa sorte na temporada. Obrigado, agradeço pelas palavras. Eu acredito que sim, em termos de conquista, né? Em termos individuais, também tive um ano de 2018 muito bom, um ano de 2015, né? Onde estava no Paysandu, consegui fazer 20 gols na temporada. Em 2018 consegui fazer 19 gols quando estava no Vasco, mas em termos de ambição, de coisas a conquistar, eu acho que sim, ano passado foi o meu melhor momento, porque conseguimos coisas importantes junto com o clube, né? Uma vaga inédita na Libertadores, semifinalista de Copa do Brasil, então isso agrega muito, né, na nossa campanha, no nosso currículo, então eu acredito que sim, esse sim pode ser o meu melhor momento na carreira. Pikachu, Jorge Telmo, Rádio Metropolitana e programa Voz da Fé o Tricolor. A gente não tinha dúvida de que, se você viesse para Fortaleza, daria conta do recado, se a gente falava no mês de fevereiro do ano passado. E aí, você também, Pikachu, até falaram sobre escalações, daria para jogar também como meia na equipe do Fortaleza? Olha, eu já joguei bastante na da frente, né? Mas claro que numa função que a gente vem jogando hoje, né? Numa linha de 3, jogando como ala, para mim é uma posição que eu me sinto muito bem, né? Muito bem adaptado, porque é uma mistura de lateral com ponta, né? Então você consegue oscilar no meio das partidas ali. Quando você está sofrendo muito, você consegue ali recompor um pouquinho mais ali para ajudar a nossa linha defensiva. Quando você tem um pouquinho mais de liberdade, você consegue chegar mais à frente como elemento de surpresa, né? Surpreendendo nossos adversários. Então, essa posição de ala, para mim, eu posso falar que é a melhor possível, né? Mas não tem problema de eu estar jogando por dentro, como meia, como volante. Ou até mesmo voltar para uma linha de 4, se por acaso o nosso treinador precisar. Porque também onde eu me sinto muito bem confortável, onde eu fiz praticamente toda a minha carreira, principalmente jogando no Paysandu, jogando de lateral. Então, essas posições, para mim, eu me sinto muito, muito bem adaptado a todas elas. E o quesito bola parada, no caso cobrança de falta, tem você, tem o Lucas Crispim, também tem o Lucas Lima. E você, um grande cobrador de falta e também de pênalti. E aí, cobrança de falta, Fortaleza pode levar melhor nos próximos jogos? Olha, a bola parada define muitos jogos, né? E graças a Deus hoje a gente tem bons cobradores, né? Principalmente de falta ali com o Crispim, que praticamente nosso homem da bola parada ali, tanto de faltas como escanteio. Ano passado a gente teve um número muito alto de gols de bola parada, então a gente vem treinando isso constantemente, né? Assim como pênaltis. Ano passado também a gente talvez deixou um pouco a desejar nesse quesito, porque a gente perdeu algumas oportunidades importantes, né? Jogo contra o Santos, jogo contra o Juventude. Eu mesmo, particularmente, perdi um pênalti contra o Grêmio no começo do Brasileiro, né? Então, a gente vem treinando todos os dias ali essa função, né? Tanto falta, tanto pênalti, para no jogo a gente souber aproveitar da melhor maneira essas oportunidades. Fala, Pikachu, boa tarde, Eduardo Boa tarde. Trovão, do Futebolês. Perdeu contra o Grêmio, mas fez no jogo final, né? O gol que selou tudo ali. Classificação para a Libertadores, confirmação no 4º lugar, vitória sobre o Bahia. E vem mais uma vez o Bahia. Queria que você lembrasse aquele momento ali que você extravasou, tirou a camisa. O que significa ter participado tão diretamente, né? Fazendo o gol de pênalti daquele jogo contra o Bahia? Então, foi um jogo, principalmente fora das 4 linhas, ele era de festa, né? Principalmente no nosso torcedor ali, porque a gente já tinha uma vaga assegurada na Libertadores, na vaga direta. Mas claro que a gente tem que ser profissional o máximo possível, e a gente sabia da dificuldade que era o jogo, até porque o nosso adversário de amanhã
corria risco de rebaixamento, né? Não dependia só deles. Então a gente, o mais profissional possível, entrou com o intuito de conseguir a vitória. Saímos atrás do resultado, né? Me lembro bem que o adversário, teoricamente, foi um pouquinho superior no primeiro tempo que a gente, fez um gol, teve um gol anulado, né? Mas no último lance ali do primeiro tempo, me lembro que eu sofri a cobrança de pênalti, onde o Wellington empatou o jogo, né? E no segundo tempo, acho que mais motivado ainda com o empate conseguido. A gente buscou a virada a todo momento e não sei se era nos minutos finais ou na metade do segundo tempo a gente conseguiu fazer o gol, né? O Wellington já não estava mais na partida, que também era o batedor de pênalti, e eu consegui pegar a bola ali e fazer o segundo gol, onde era uma vitória que a gente queria, porque pela festa que o nosso torcedor vinha fazendo, né? E então foi para coroar toda a nossa campanha no Brasileiro e, consequentemente, a gente conseguiu o 4º lugar, porque até mesmo antes da rodada a gente, se não me engano, estava em 5º ou em 6º. Então aquele 4º lugar também coroou toda a nossa campanha que a gente fez no Brasileiro. Jogo passado contra o Botafogo, você mesmo reconheceu que o Fortaleza foi abaixo, que o time não mereceu a vitória. O que fazer contra o Bahia para voltar a vencer, principalmente merecendo vencer, né? Então, o futebol é até engraçado, porque, no meu ponto de vista, no jogo contra o Ceará, a gente foi superior ao nosso adversário, mas não conseguiu vencer. E até mesmo contra o Náutico, a gente foi bem superior, apesar das chances perdidas que a nossa equipe teve, a gente merecia também a vitória. E um jogo muito difícil contra o Botafogo, um campo que não ajudava, o gramado, né? Iluminação também, a gente sentiu muito a iluminação, mas dentro de campo eu acredito que o adversário foi em certo momento melhor que a gente, não conseguimos criar oportunidades como a gente vinha fazendo nos jogos anteriores. E o empate eu acredito que foi justo, mas se fosse para escolher, como eu falei na saída do jogo, se fosse para escolher um vencedor, na minha opinião, seria o Botafogo, porque eu acredito que teve mais oportunidade, claro, que a gente. Então, mas já é jogo passado, a gente sabe do que precisa melhorar, a gente sabe do adversário que vai enfrentar agora no jogo de amanhã. Um adversário muito difícil, eu acredito que já se tornou um clássico também, uma rivalidade entre as duas equipes, né? E a gente vai jogar agora dentro de casa, onde a nossa equipe é forte, já conhece o gramado, né? Que nos ajuda bastante. Então, acredito que vai ser um belo jogo. Espero que a gente possa estar numa tarde feliz e conseguir essa vitória para dar uma tranquilidade na tabela, né? Porque a gente sabe que tem times ali já próximos, e a gente tentar conseguir a classificação o mais rápido possível. Oi, Pikachu, boa tarde. Flávio Teg, ESPN. Queria falar um pouco sobre a relação que existe da importância da Copa do Nordeste para preparar o time para a fase de grupos da Libertadores. Eu imagino que é um ano muito especial para vocês. Foi difícil conquistar essa vaga para essa competição tão importante. E com todo respeito ao estadual, mas qual que é a relevância de você encarar adversário? Você falou agora de rivalidade com Bahia, outras grandes camisas. Quer dizer, participar da Copa do Nordeste, enfrentar esses times fortes também, assim, o Fortaleza chega ainda maior, chega melhor preparado para a Libertadores? Eu acredito que a Copa do Nordeste é um bom parâmetro, né, para a gente chegar numa Libertadores um pouquinho mais habituado a um nível de jogo mais elevado, né? Não desmerecendo o estadual, porque a gente já vai entrar na competição daqui a pouco, né? E o nosso objetivo também é conquistá-lo ao estadual, porque a gente sabe da importância, principalmente para o clube, para o torcedor, e a Copa do Nordeste também não fica atrás, né? O clube só tem um título, mais ou menos 3 semanas atrás, o presidente passou para a gente a importância dessa competição, o número de títulos que todas as equipes têm, né? E, curiosamente, a gente viu o Fortaleza apenas com um título. Então, a gente quer entrar para a história desse clube também, conquistando esse segundo título da Copa do Nordeste, uma competição muito complicada, muito difícil, mas é muito importante para todos nós também. O Pikachu aqui, Mário Kempis, do blog do Kempis, tudo bem? Tudo bom. Eu queria que você falasse, ano passado você acabou entrando na seleção do Campeonato Brasileiro. Primeira oportunidade que estou tendo de falar com você, eu queria falar sobre esse assunto, porque muitos falam que aqui, quem vem para cá, você que saiu do Rio, voltou para cá, para o Nordeste, né? Existe o CEP, né? Muito difícil, né? Muito difícil alguém vir daqui e chegar na seleção. O Vina teve em 2021, e você agora, em 2020, você agora em 2021. Queria que você pudesse falar se realmente existe essa dificuldade, se você sente realmente essa dificuldade da turma lá de cima olhar para cá
E se você tem alguma expectativa de seleção brasileira? Olha, eu acredito que já teve esse receio, né? Eu acredito que hoje em dia não se tem mais, porque você mesmo falou aí, 2020 tem um jogador do Ceará, 2021 um jogador do Fortaleza, então eu acredito que agora eles estão abrindo os olhos, né? Com um pouquinho mais de carinho, né? Um pensamento diferente, olhar para o Nordeste, porque tem jogadores sim de qualidade, tem clube que vem crescendo cada dia mais, né? Eu fiquei muito feliz e até brinquei quando cheguei para receber o prêmio, porque eu falava, morava aqui do lado da CBF e nunca fui chamado para prêmio nenhum, né? Então, agora que eu estou um pouquinho mais distante, olharam para mim com um pouquinho mais de carinho e me elegeram como lateral do Campeonato Brasileiro. Então, muito honrado, muito feliz por tudo que eu passei e o clube passou durante a temporada de 2021. Espero repetir esse feito, né? Quem sabe colocar mais um jogador. Eu sei que também o nosso treinador também ficou muito próximo de ser o treinador do campeonato, né? Então, acho que tudo que a gente fez durante o ano foi coroado de alguma forma, né? Tanto com nossas conquistas coletivas, que foi o 4º lugar, que foi a semifinal da Copa do Brasil, e, consequentemente, ali, junto com meus companheiros, com a ajuda deles, de todos eles, eu consegui me destacar para entrar no campeonato. A outra pergunta. Ano passado você tinha alguns jogadores que acabaram deixando, né, a equipe esse ano. Você teve o Felipe, né, sim. Felipe Alves, o Boeck também, hoje que é o Fernando. Aí você tem o Ederson também, que saiu, David, e aí chegaram alguns outros bons reforços. Né? Mas o torcedor, dá para perceber assim, uma apreensão, se é começo de temporada, se é isso. Queria que você pudesse falar para o torcedor se realmente o que está acontecendo com o time é um início de temporada, se esses reforços... Óbvio que você vai concordar, mas eu queria ouvir muito de você sobre esses reforços novos, esse novo elenco que o time está formatando para, sem dúvida alguma, chegar para a Libertadores e o torcedor, enfim, comemorar. Olha, eu acredito que todo mundo que está chegando, né, a gente está recebendo de braços abertos, são jogadores de qualidade. Perdemos alguns jogadores importantes, sim. David, principalmente, Ederson, que vinha jogando, né, regularmente. São jogadores importantes, Felipe Alves não deixa de ser importante também. Mas esses jogadores vieram para somar, assim como o ano passado também eu cheguei junto com, se não me engano, mais 10 pessoas, mais 10 jogadores ali para ajudar a equipe, né? Espero que a gente possa corresponder. É início de temporada, mas muitos dos nossos torcedores, né, já querem que a gente, no primeiro jogo, ganhe de 5, de 7. Então, a gente tem que se acostumar, entender como é que nossos novos companheiros gostam de jogar, entrosar principalmente. E o nosso treinador, eu acredito que vai fazer a melhor escolha possível, vai dar chances para todo mundo, vai dar ritmo, que é o mais importante. Porque quando a gente precisar, vai ser uma temporada muito longa, com vários jogos. E a gente tem que estar todo mundo preparado para, quando o nosso treinador poder escolher os 11 titulares, né, todo mundo esteja no mesmo nível possível para a gente não sofrer tanto, principalmente nos jogos importantes que a gente vai ter, que é a Libertadores. Pikachu, boa tarde. Lucas Catribe, Globo Esporte, prazer falar novamente com você. Bom? É a primeira vez que a gente conversa com você na coletiva em 2022, né? E primeira vez também depois que você renovou o contrato até o fim de 2023. Sim. Antes era fim de 2022, mais um ano. Queria inicialmente entender por que você pensou junto com o clube em estender o contrato antes de chegar próximo do término e também entender também os teus objetivos para 2022, tanto individualmente como coletivamente. Tem como ser ainda melhor em relação ao ano passado? Olha, essa é a intenção, não só minha, pessoalmente, mas como do clube, né? A gente tem que procurar evoluir a cada dia, né? Não adianta a gente estacionar no mesmo nível. Se a gente quiser melhorar, a gente precisa trabalhar cada vez mais. A gente sabe que esse ano a nossa equipe vai ser um pouquinho mais visada que o ano passado, né? A gente vai ser um pouquinho mais estudada. Dificilmente vai acontecer o que aconteceu ano passado, da gente deixar a gente embalar, principalmente no começo de competição, mas a gente vem trabalhando muito forte para a gente evoluir cada vez mais durante toda a temporada. E a outra pergunta, desculpa. Em relação à renovação. Então, eu tinha contrato até final desse ano, né? Final de 2022, mas foi muito bem acolhido, muito
me adaptei muito rápido ao clube, né? Então, eu sempre falava para minha esposa, para meus pais, que onde eu passo, dificilmente eu fico só 1 ano, 2 anos, né? No Paysandu foram 4 anos de profissionais, no Vasco 5 anos, e desde a minha chegada aqui eu deixei bem claro que eu queria fazer história aqui no clube, né? Já conseguimos uma pequena história, que é conseguir essa vaga na Libertadores pela primeira vez. Então, com uma conversa que a gente teve, né, junto com a diretoria, essa ampliação de mais 1 ano de contrato, então não me arrependo. Tive algumas sondagens de ir embora, né, nessa janela de dezembro e janeiro, né. Balancei em algumas, confesso, porque foram algumas propostas muito boas, mas não, para fora. Mas em conjunto junto com a minha família, totalmente adaptada, minhas filhas aqui, então a gente escolheu renovar por mais 1 ano por mais 1 ano de contrato, e não me arrependo, muito feliz pela minha escolha. Cachu, eu não gosto muito de fazer 2 em 1 em pergunta e tal, mas aproveitar a oportunidade, já que a gente está conversando, e é muito raro isso hoje em dia. Uma curiosidade, você falou em relação ao gramado do Castelão. Eu queria saber como é que está a condição, se deu uma melhorada, uma evoluída legal em relação ao ano passado, teve uma mini reforma. E eu também queria que você falasse sobre a questão da finalização. Que eu lembro que os seus primeiros gols já pelo Fortaleza foram finalizações bem difíceis de acertar. Naquele gol contra o Inter, a cobrança de falta contra a equipe do Ipiranga. E a gente nota que você, a cada dia, evolui nesse quesito. Golaço fora de casa contra a equipe do Náutico. Você vem trabalhando muito a finalização, é uma coisa natural já do seu jogo? Olha, em termos do gramado, melhorou muito. Praticamente, não vou falar 100, né? Mas que pode melhorar cada vez mais. Mas eu posso colocar 90% de 2021 para 2022, né? Nosso primeiro jogo ali contra o Souza, se eu não me engano, né, desse ano. Não deu nem para reconhecer o gramado, porque de tão bom que estava, né? Agora, se eu não me engano, o Ceará teve 3 jogos seguidos, não sei como está, mas eu acredito que ainda esteja bom, pelo fato de agora, depois de uma pequena cobrança que a gente teve ano passado, né, de melhorar, eu acredito que possa estar numa melhor condições, porque a gente jogou agora contra o Náutico e Botafogo e a gente sentiu um pouco de dificuldade. Então, acredito que o Castelão está em boas condições, e a gente tem que, jogando em casa, tem que tirar proveito disso, porque jogando fora de casa é bem mais difícil, né? Tem a torcida adversária, tem o campo. Nessa última vez, a iluminação, não sei se pela televisão vocês conseguem notar ou não, mas quem estava dentro de campo sentiu muita dificuldade na iluminação do estádio do último jogo. Em termos das finalizações, eu trabalho todos os dias, né? É até chato, porque o pessoal da comissão me tira do treino para descansar um pouquinho mais, porque eu gosto de ficar batendo de fora da área, principalmente ali no jogo contra o Náutico, né? Uma posição que eu praticamente sempre estou ali, naquela posição de diagonal para o gol, e então eu tento fazer aqueles tipos de finalizações. Claro que é muito difícil acertar o chute que eu acertei ali, foi com muita felicidade, mas é uma coisa trabalhada assim. Então, a gente, no tempo que a gente tem durante os treinamentos, a gente faz as finalizações, faz as cobranças de pênalti, que também são importantes, cobrança de falta. Então, nada é por acaso, né? A gente tenta trabalhar da melhor maneira possível para, quando chegar nos jogos, essas oportunidades aí, a gente possa estar bem preparado para fazer bem. Anderson Azevedo, futebolês. O Pikachu, eu queria que você falasse o seguinte: o Fortaleza e o Bahia, geralmente, eles têm umas condições meio que curiosas dentro de campo. A história do Fortaleza muda numa eliminação da Copa do Nordeste ano passado, com a demissão do Enderson e a chegada do Vojvoda. E o Fortaleza, no passado, foi o resultado que culminou com o rebaixamento do Bahia. O que é que você acredita que essas condições podem levar para dentro de campo amanhã? Mesmo a gente sabendo que são elencos novos, jogadores diferentes, mas fica alguma rusga do que aconteceu no passado para um tipo de jogo como esse? Olha, até iniciar o jogo, acredito que fique, sim, porque são marcas, né, que ficam ali nos confrontos. Realmente a gente perdeu a semifinal nos pênaltis, e claro que ninguém queria. E depois veio o nosso treinador, né, então
tem mais que vem para o bem, né? Que a gente fala. É claro que na última rodada do Brasileiro coincidiu com o rebaixamento do Bahia, apesar de ser novos jogadores, alguns novos jogadores, né? Tanto lá, tanto aqui. Mas eu acredito que fica assim essa marca registrada aí. Eu acredito que por isso sim possa se tornar um jogo muito difícil, um jogo mais combativo, né? Talvez nem tanta para violência, mas um pouquinho mais intrucado, né? Um pouquinho mais pela essa rivalidade que vem surgindo, né? Principalmente entre as duas equipes. Mas eu acredito que não possa passar de um ponto que possa ir para agressão ou algo do tipo, mas sim as duas equipes buscando fazer o seu melhor da melhor maneira, né? Sem agressão, sem brigas. É isso que a gente mais pede, porque a gente está em campo somente para fazer o nosso trabalho e, consequentemente, dar o nosso melhor para conseguir as vitórias. Então, eu espero um jogo muito difícil, muito, muito complicado e que essa marca não possa entrar dentro de campo, que a gente possa fazer um belo jogo. Finalizamos a entrevista coletiva com o ala direito Iago Pikachu. Obrigado, Iago. Valeu. Bom